Oi, gente bonita! Eu sou Arletes Cantambula. Este aqui é o canal Desvendando o Tarô para falar de astrologia hoje. E por quê? Para dar o quê para vocês? Feliz ano novo astrológico, Sol entrando em Áries. Então, esse vídeo aqui, gente, é para todo mundo, não é só para ariano, não. Por quê? Sol entrando em Áries, ano novo astrológico, tudo que vai ser dito aqui, ó, é para o ano todo, na verdade, né? E tem muita coisa acontecendo no céu, como sempre, muitas reviravoltas, além da entrada do Sol em Áries. A gente tem a turminha dos retrógrados, porque agora eles estão retrogradando tudo em bando, em turminha, né? Então tá, Vênus, Mercúrio em Áries, tudo andando para trás. Marte já está querendo sair dessa turma, tá tomando jeito, indo, tá nos graus de sombra ainda, mas já está se endireitando. Nós vamos falar das fases da Lua e nós vamos falar de um evento astrológico que só acontece a cada 174 anos. Só que eu estou falando nós, só que quem vai falar mesmo para vocês é a Morena Grijó, que nós vamos chamar já já. Porque eu também quero falar, aí sim, para os arianjos, para esse signo maravilhoso, de pessoas lindas, dinâmicas, criativas. Nós, arianjos, vamos receber o quê? A leitura de tarô. Aí sim, para os arianos, para quem tem Sol, Lua ou ascendente em Áries, a leitura de tarô falando aí das tendências dos próximos 3 meses, legal? Então, tudo isso, então, fica aqui no vídeo, não só você que é ariano, vocês de todos os signos, porque as informações aqui valem para todo mundo. Agora, para os aniversariantes do mês, nós, arianos, somos o melhor signo do zodíaco, nós vamos ter o quê? Leitura de tarô dos próximos 3 meses, previsões para os próximos 3 meses. Então, bora receber essa mulher maravilhosa que ilumina esse canal com esse sorriso. Oi, Morena, minha linda, como você está? Oi, minha gente, tudo bem? Oi, Arlete, viva os arianos, né? Os arianos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Mori Grijó. E vamos falar, né? Vamos falar desse fogo cardinal que abre aí tudo, abre as portas, né? Vai chegando sem pedir licença. Fogo maravilhoso. Sou suspeita também, tenho Áries forte no mapa, sou suspeita para falar. Mas realmente, independente de você ter Áries forte ou não, todo mundo tem todos os signos, todo mundo tem todos os planetas, tem os aspectos. Especificamente no 25 e no 26, 27 também, mesmo você não tendo Áries forte, Áries vai. Já está mexendo, né? A gente está terminando aí uma leva de eclipses no eixo Áries-Libra. Então já mexeu. Mas eu acho que eu digo que foi um ensaio para a grande mexida que vai realmente acontecer no 25 e definitivo no 26. Então, veja aí onde está Áries no seu mapa, porque é isso aí, esse fogo vai te pegar. Meu Deus, nós teremos um ano incendiário, pelo jeito. Sim. Fogo ariano se espalhando por todos os outros signos. Falando especificamente assim da energia de Áries, é uma energia que na luz, né? A Arlete sabe bem disso, porque traz dentro de si o Sol, né? Que o Sol é aquela essência. É uma energia maravilhosa, é um fogo de abertura mesmo, a gente chama de cardinal, né? O que é o cardinal? É um signo que está ali abrindo caminhos, abrindo portas. Áries não é o único signo cardinal, são signos ali que estão ali nas mudanças, né, entre as estações. Porque quando o Sol entra em Áries, a gente tem o que aqui no nosso hemisfério sul? A gente tem o nosso equinócio de outono. Então, essa mudança aí, né, tá ali nesse processo de transformação mesmo. E essa abertura de Áries é um fogo que traz uma possibilidade de você realmente ir para frente. Uma dificuldade de Áries é manter esse fogo, porque tem aquele fogo de vamos fazer não sei o quê, mas Áries na luz é maravilhoso, tem muita energia, realmente pode ser enérgico, pode ser difícil de lidar,
Mas se a pessoa está muito bem trabalhada e sabe ali canalizar esse fogo de Áries no mapa mesmo, nossa, é maravilhoso. Então, assim, é muito bom aproveitar essa energia, independente de onde você tenha Áries. Para os arianos, meus parabéns, vocês estão realmente aí renascendo. É um momento de olhar aí a longo prazo, para um ano mesmo. É um momento de se pensar realmente em projetos de médio, longo prazo, porque vocês especificamente, os arianos, vão receber toda essa energia, porque Áries o que eu mais gosto no arquétipo de Áries, especificamente, é uma não desistência. O arquétipo de Áries traz muito uma não desistência. O que eu não suporto ao mesmo tempo, o contrário, eu desistir muito rápido. Porque a sombra de Áries é isso. Áries quer as coisas, quer iniciar, quer começar, mas quando não vem o resultado assim, estilo ariano, ele não dá continuidade. Então, uma dificuldade que eu vejo nos arianos, que eu tenho um pouco de contato, é a manutenção dos projetos. Então, Mas não é que a gente não continua, Morena, é que chega alguma coisa mais interessante, é isso. entendeu? Não é que a gente para no meio do caminho, é porque você está ali fazendo, de repente, olha, aquilo é mais legal, aí tu larga aqui e vai para lá, entendeu? Mas, minha amiga, tudo bem. Mas aí, às vezes, assim, eu não tô falando, não é o caso da senhora, não, porque eu te conheço, você tem aí uma estrutura bem bacana. Mas, assim, tem umas pessoas que eu vejo de fora que elas não estruturam muito as coisas, justamente por isso, porque tem coisa que precisa do tempo, e o fogo em si é apressado. O fogo de Áries é apressado, o de Sagitário é apressado. O fogo mais, assim, estruturado é o fogo de Leão, porque é o fogo fixo. Então, é um fogo que entende que tem que fazer um pouquinho todo dia até ter lá o tal do castelo. É um fogo mais assim. Mas mesmo assim, também é um fogo impaciente. O fogo, gente. O fogo, se você botar a mão, ele te queima. Não tem meio termo, né? Não mesmo, né? É bem isso mesmo. Mas eu brinco muito, gente, porque eu sou ariana, como vocês já perceberam, né? Eu vivo falando isso. E, gente, as pessoas falam muito mal de Ares, sabe? Então eu brinco muito com isso, porque a gente sofre preconceito só porque a gente é meio esquentado, né? Mas a gente também sabe pedir desculpa quando faz uma bobagem, a gente também costuma ser muito leal, muito fiel, assim, muito sincero, até demais, né, que às vezes entra naquele lugar do sincericídio, de falar sem meias palavras, mas enfim, como todos os signos, temos as características, as polaridades, o lado sombra, o lado luz. Agora a sombra de Áries é difícil, porque entra muito nesse lugar da raiva, né, da agressividade mesmo, do pavio muito curto. Eu acho que quem me incomoda mais em Áries, como sombra, como eu não tenho essa coisa, né, já tenho uma coisa estruturada de não largar as coisas pela metade, na verdade, eu tenho até uma certa obsessão que tudo que eu começo eu tenho que ir até o fim, mas esse lugar da falta de paciência, do explodir, do pavio curto, isso já me incomoda muito mais. Assim, eu, na realidade, assim, eu adoro a energia de Áries, me dou bem com os arianos, porque, assim, na verdade, é realmente tudo fogo de palha. Eles dão um berro, assim, e se você não levar para o pessoal, se você souber que aquilo ali é um pocket show, é um show, que aquilo ali vai daqui a pouco passa, você vê que e a pessoa realmente dá um ataque ali de uma meia hora, daqui a um segundo tá tudo bem, e tá tudo bem mesmo. Então, isso que a Arlete falou de não guardar tanto rancor, isso é verídico, não levar tudo assim a tão ferro e fogo, porque assim, é uma explosão, pensa que o fogo de Áries é uma explosão. Então, há uma necessidade de se colocar para fora, mesmo de se colocar para fora. Então, é só não levar muito assim tão a sério. Eu, na realidade, fico olhando assim, eu sei que tem arquétipos muito piores que Áries, infinitamente piores do que Áries. Áries é assim, até porque, como a Arlete falou, né? Pessoas que têm milindres e dificuldades de ouvir verdade não vão se dar muito bem com o ariano, não. Eu já prefiro que digam verdade mesmo. A verdade pode ser crua, pode doer, mas eu prefiro isso do que
aquela coisa meio, sabe? Fica ali nas entrelinhas, não fala, ou fala uma meia coisa. Então, eu gosto muito de lidar com as verdades. Então, eu, particularmente, me dou muito bem com a energia de Áries, acho muito bacana. E isso que a Arlete fala de falar as verdades, para mim, é uma grande qualidade ariana, na realidade. Que a gente vê os memes na internet, né? Que fica parecendo como grosseria. Mas eu prefiro que a pessoa vá e coloque tudo para fora e eu sei com quem eu estou lidando. Eu acho melhor. Acho que eu também prefiro. Mas e o que mais que esse Sol em Áries vai trazer para esse ano, minha amiga? Porque você me falou um monte de coisa aqui que eu disparei a anunciar. Agora vamos por partes, né? Que agora você vai explicar tudo direitinho. Vamos por partes. Já demos os parabéns, né? Parabéns aos arianos, feliz ano novo. E aí, feliz ano novo para todos nós. Porque o que acontece quando o Sol chega em Áries é que, de fato, nós todos, eu, por exemplo, sou uma mulher virginiana, mas eu estou recebendo um ano novo astrológico. E baseado no horário de Brasília, de repente um astrólogo que está em outro lugar vai acessar outras informações, mas não muda muito tanto assim, não. Nós temos um mapa, que é o mapa do ano novo astrológico. E isso dá um tom do que nós vamos ter que lidar até o próximo ano novo astrológico, que é lá em março de 2026, que eu não sei se é 19 ou 20, não cheguei lá ainda, mas é como se fosse assim, para quem entende numerologia, esse ano por acaso é um ano 9. Então, na numerologia, estamos encerrando assuntos. É mais ou menos isso. Quando se faz o mapa do ano novo astrológico, que é o mapa da entrada do Sol em Áries, se tem uma noção de como que vai ser aí o tom. Depende muito de onde vai bater no seu mapa, cada um é cada um. Vai ter gente que não vai nem acessar as informações aqui, mas ouso dizer que a maioria vai acessar sim. Por quê? O Sol entra em Áries, e quando o Sol entrar em Áries, nós vamos ter o que todo mundo já conhece, que é o Mercúrio retrógrado. Então, isso daí significa o quê? Mercúrio vai estar retrógrado em Áries, quando o Sol estiver entrando em Áries. Ou seja, vai ser um ano que a gente vai ter que ter muito cuidado, independente, Mercúrio já está em Libra, Mercúrio já está em Virgem, Mercúrio já está em Sagitário. Ok, mudou de tom, mudou de roupa, mas quando o Sol chegou em Áries, Mercúrio estava em Áries retrógrado. O que significa isso? É um ano que é muito importante a gente tomar cuidado com as nossas falas mesmo. Olha o que sai da sua boca, olha a impulsividade no assinar contratos, olha a impulsividade na comunicação, no escrever, no falar. A mente, por exemplo, vai estar muito acelerada e pode estar acelerada, mas ao mesmo tempo que está acelerada, uma ansiedade muito grande, que vai ser um ano de muita ansiedade, por conta desse aspecto dos outros, que eu vou falar também. Ao mesmo tempo que está acelerada, você se sente um pouco letárgica, porque esse Mercúrio, quando o Sol chegou em Áries, ele estava ali num processo de retrogradação. Vê se eu entendi, Morena. Você está falando que a gente tem uma aceleração da coisa do mental, da vontade de se comunicar, então da ansiedade, mas ao mesmo tempo vai ter uma coisa confusa, que vai deixar a gente meio letárgico. Então é como se tivesse muita informação ao mesmo tempo, eu não conseguisse processar tudo, ou uma coisa mesmo da ansiedade de me expressar fazendo eu me embananar com a clareza, me embananar com a fluidez da fala. É mais ou menos isso? É bem por aí mesmo, né? Essa ansiedade que vai vir por conta dessa mente, desse intelecto, tá ali nesse primeiro fogo, vai ter que sair por algum lugar. Então, a sensação que pode acontecer é de que você tá cansado, tá cansada, tá produzindo, não consegue produzir mais, mas ainda tem muita coisa, ainda sente que tem muita coisa para produzir. Essa sensação vai perdurar ao longo do ano. Então, sabendo disso, saiba que é um movimento astral. Não é nada que o dia tem 24 horas, é importante dormir, descansar, comer. Essa sensação de como se algo fosse acontecer, de como se você estivesse deixando de fazer algo, uma ansiedade latente. Eu sempre falo, vai fazer muito exercício físico, tem que fazer mesmo, não tem jeito. Escolha aí alguma coisa que tenha a ver com você, porque é uma forma de liberar esse fogo, porque além de Mercúrio, a Vênus também está em Áries e também vai estar retrógrada. Já está em Áries, já está retrógrada. Mercúrio, hoje, a gente está gravando esse vídeo, Mercúrio fica retrógrado no dia 15 de março.
A Vênus hoje já está retrógrada em Áries, ou seja, no mapa da virada, do ano novo, Mercúrio e Vênus, que são dois planetas extremamente pessoais, vão estar retrógrados em Áries. E o que é isso? Vênus, finanças, relacionamentos. Cuidado com as compras impulsivas, isso é o básico. Cuidado com não matar o companheiro ou os companheiros. Cuidado de não matar o companheiro é ótimo. Assim. E aí, junto o Mercúrio, com essa coisa da comunicação confusa, o Mercúrio retrógrado, gente, vai dar. Olha, a gente tem que cuidar mesmo. Se você seguir o fluxo da energia, vai sair uns quebra-pau maravilhosos nos relacionamentos. Exatamente. Então, assim, essa é a parte bem sombra, não estou focando na sombra, da que eu já falo das coisas boas, porque tem. Então, assim, a Mercúrio, comunicação, planeta pessoal, a Vênus também planeta pessoal. Então, é um ano para quê? Para a gente realmente observar as relações, as parcerias de trabalho. Pode ser um ano bom para iniciar parcerias, pode ser um ano bom para iniciar ou para rever as parcerias que você já tem, parcerias até de trabalho mesmo. Talvez não seja um ano tão bom para procedimentos estéticos, assim, porque a Vênus em Áries não está bem. E no mapa ela vai estar retrógrada, mas não significa que quando a Vênus chegar em Libra, lá, mas para o final do ano, que ela está super bem em Libra, você não possa fazer algum procedimento, não significa. Mas pode ser que a gente veja aí nas notícias procedimentos dando errado. Agora, o lado positivo. Áries é a criança do zodíaco, né? Áries é a nossa... onde a gente tem Áries no mapa, é uma parte que nunca adultece, vamos dizer assim, nunca fica adulto. Em que sentido? Não é que não amadurece? Tem uma dificuldade de amadurecer, mas assim, pensando no lado muito bonito, é um lado de autonomia, é um lado de autoconfiança. A criança, antes dela ser teleguiada, ela levanta, ela faz o que ela quer, ela se expressa do jeito que ela quer, até os adultos e a sociedade começarem a podar ela. Isso é Áries. Então, a gente tem Mercúrio e Vênus em Áries durante um ano, nos permitindo ali, como que é a minha verdadeira expressão? Como que é a minha verdadeira fala? Como que é a minha verdadeira energia de empreender, Vênus em Áries? Fazer dinheiro? Como que é a minha energia de empreender? Como é que eu me sinto muito viva e muito feliz nas relações e nos relacionamentos? Então, é uma possibilidade também de olhar para isso depois de passar por toda essa sombra que, nesse caso, é o que dá uma pulada na frente. Mas se a gente tem a paciência, a perseverança, a gente consegue ver ali a luz disso tudo, porque sempre tem, gente, sempre tem. Aí, quer dizer, agora, neste momento que nós estamos ali, com o Sol em Áries, primeiro o que se espera é que apareça esse lado sombra, e depois a gente vai entrando nesse lugar das possibilidades, de rever, de trazer essa criança espontânea e criativa para as áreas da nossa vida, aí, no caso de Vênus, né, no amor, no dinheiro, e no caso... Se espera, quando eu digo se espera, Arlete, é porque, assim, as pessoas, elas não se autoconhecem muito, elas não sabem, por exemplo, aonde, né, estão algumas coisas no mapa. Então, como Áries é uma energia de impulso, você, quando percebe, você já está fazendo e depois você, caramba, o que eu fiz? Para quem tem esse conhecimento, eu, por exemplo, eu sei que eu tenho uma lua em Áries. O que é lua? Lua são as emoções, é o feminino. Então, se deixar, eu realmente, às vezes, eu faço uma tempestade no copo d'água. E aí, sabendo que a Vênus está batendo ali, Marte, Mercúrio também, eu já ajusto um pouco mais o caminhar da vida. E também... Sim, pode falar. Você usa muito a astrologia de uma forma que eu uso muito o tarô. Sim. Eu tiro a carta todo dia, né? De como é que vai ser meu dia. E aí, muitas vezes, durante o dia, aquela carta vem na minha cabeça, cuidado que você vai entrar naquela energia daquela carta, né? Por exemplo, esses dias me saiu um hierofante com 3 de espadas, que eu tiro o maior e o menor. Eu falei, gente, hoje eu vou brigar pelos meus ideais, pelas minhas convicções, vou entrar nesse lugar do hierofante que está tentando, enfim, converter as pessoas. E, cara, foram umas 3 situações naquele dia que eu tive que dar uma refreada, assim, sabe? Que eu vi que a pessoa falou uma bobagem, que eu ia começar a entrar naquele lugar da pregação,
E aí veio a carta na cabeça, eu falei, não é para entrar nesse lugar. E aí eu dei uma refreada. E é o jeito que a gente também pode fazer com a astrologia, né? Isso que você está falando. Você está vendo que tem essa energia, você já tem uma lua em Áries, o negócio já pode pegar. Então, na hora que vem, você fala, opa, peraí, eu posso ir mais devagar, né? É exatamente isso. Então, lembrando que é uma energia que vai bater muito forte em quem tem Áries no mapa, forte no mapa, ascendente, Lua, Mercúrio em Áries, Vênus em Áries, mas bate em todo mundo. E Marte hoje está em Câncer, não está mais retrógrado, mas está na zona de sombra. O que significa isso? Os graus que ele retrogradou. E ele vai continuar assim também durante o mapa do ano novo astrológico. E o que é Câncer, né? Câncer, nossas memórias mais profundas de infância, de seio familiar. Então, pode ser um ano, sim, que seja necessário rever coisas de família, dar um pouco mais de atenção à família, ou um ano que você fique pensando mais em algumas coisas que te conectam à sua família de origem. Vai ser um ano, sim, aí depende de cada um, aonde está aí Câncer no seu mapa, como que vai bater. Mas vai ser um ano também que Marte vai, estando em Câncer no mapa do novo astrológico, vai pedir exatamente isso, né? Por isso que quando eu fui estudando e fui lendo, e também vendo vídeos dos meus professores, combina muito com o tom que dizem da numerologia, embora eu não seja grande estudiosa de numerologia, é um ano de se aparar extra, de se fechar algumas coisas, para, de fato, quando o ano que vem, no 26, Saturno estiver em Áries e Netuno, a gente tem que falar de Netuno, estiver em Áries, nós vamos estar aí abrindo alguma coisa, assim, abrindo toda uma possibilidade. E é por aí que a gente tem que ir, né, amiga? Com um pouco de atenção. Você estava falando, né, do ano ser 9 e aí acabar conversando essa história da astrologia. O ano 9 no tarô seria o ano do eremita, né? Que é um ano muito voltado para o autoconhecimento, não é um ano para se tomar atitudes precipitadas, é um ano para olhar muito bem onde você está pisando, né? E olhar muito para dentro. Então, na verdade, assim, o que o tarô anuncia é um ano lento, né? De as coisas demorarem a dar fruto, por causa desse eremita, que é um velhinho, que anda devagarinho, que só ilumina ali os próximos passos, né? Então, tudo conversa, né, amiga? Tudo conversa. Impressionante, né? Impressionante. E aí, eu vou trazer aqui as fases lunares, deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu vou ter Você não falou do Neto, não, ainda. Nós estamos aí na expectativa desse Neto. Não, eu vou trazer as fases lunares, eu vou trazer também quando que sai da retrogradação, que a gente fala de março e de abril, mas a nossa geração está vivendo os momentos históricos, né? Primeiro Plutão chegando em Aquário, e aí a última vez que Plutão teve em Aquário, Revolução Francesa. E aí, em março, dia 30 de março, às 8h57 da manhã, Netuno entra em Áries. O que é isso, Moreno? O que é Netuno? Dentro da astrologia kármica, da astrologia moderna, né, a astrologia tradicional, nem considera Netuno rege peixes, e Netuno é considerado um planeta que traz uma conexão com uma esfera superior. Em algumas linhagens, aí é a oitava superior de Vênus, eu não vou dar detalhes sobre isso, que é um detalhe muito técnico. Mas, basicamente, Netuno é um planeta que pode trazer, sim, como rege peixes, ele pode trazer ali muita confusão mental, muita ilusão, o reger peixes, mas, no positivo, ele traz uma conexão com algo muito superior, justamente por reger peixes. Mas entendam o que está acontecendo. Netuno entra em Áries no dia 30 de março, às 8h57. Isso acontece uma vez a cada 174 anos. Ou seja, há 174 anos Netuno entrou em Áries. Bastante tempo. Que ano que era esse, mais ou menos? Era lá 1861. Então, Netuno, peixes, água. Muito cuidado com as águas, as questões das marés, inundação, questões de guerras civis, mas não vamos focar no coletivo. No individual, o que Netuno vai trazer aí? Vai trazer, quando ele entra em Áries, ele vai trazer
aonde está Áries no seu mapa, é uma possibilidade de expansão de consciência nessa área. Mas o negócio fica maior porque ele entra em Áries, mas ele retrograda, volta para Peixes, e ano que vem, em 2026, ele entra em definitivo. Então, por isso que eu gosto de chamar muita atenção para os inícios, porque quando a gente sabe o final da história quando a gente presta atenção no início. Então, o início é importante, porque em 2026, Netuno vai estar em Áries e Saturno vai ter entrado em Áries agora. Não é por agora, quando a gente for entrar, a gente vai fazer um vídeo. Mas Saturno, que vai ter entrado em Áries, no 26 vai fazer uma conjunção com Netuno. Essa conjunção é algo, assim, raríssimo. Eu estou estudando, os meus professores estão falando, parece que Netuno e Saturno supostamente estiveram pela última vez juntos em torno de 6.000 anos. Porque pensa comigo, gente, Saturno todo mundo sabe, demora aí esses 29 anos para dar essa volta. Netuno demora 174 anos para dar uma volta. Então, assim, ele está iniciando um novo grande ciclo, porque ele vai entrar em Áries, que é o primeiro. Então, assim, vamos prestar atenção no dia 30 de março. Em tudo que você sentir, no que você observar, no que você acessar, olha para onde está Áries no seu mapa, porque Áries é realmente a cereja do bolo desse ano e também do ano que vem, não tem como mentir. A Áries é uma das cerejas do bolo, junto com Peixes e Virgem também. Então, vamos por aí, né? Cara, é muito legal essa coisa de você pensar em Netuno como esse expansor de consciência, né? Como essa coisa de trazer o espiritual, de trazer o místico. É o signo de Peixes, e Peixes é tudo isso, né? Tem todo esse lado mais bruxo, mais místico. Então, assim, eu sinto que realmente mudanças muito grandes para a humanidade vêm aí, nessa conjunção aí, né? Muitas. E aí, como se não bastasse, a gente tem um eclipse solar parcial no dia 29, em Áries, fechando o eixo Áries-Libra, então a gente vai ter um eclipse. Então, a lua nova de Áries é uma lua que vem eclipsada. Então, assim, ela é uma lua que é nova, mas ela também é como se fosse assim, porque, só para vocês entenderem, eclipse lunar trata de passado, eclipse solar trata de futuro. Então, quando é o eclipse lunar, a gente está ali revendo o passado, liberando, limpando algumas coisas. Quando é eclipse solar, nós estamos antevendo e projetando o futuro. Mas esse eclipse, no dia 29, ele é um eclipse solar parcial. Então, a impressão que eu tenho é assim, vocês vão ter ali uma leve noção, vocês podem ver o futuro, é como se a gente visse ali, tipo, através da cortina, sabe? Não tá vendo tão grande, não tá vendo com tanta clareza o futuro. A gente vai ver o futuro, mas não vai ver o futuro ainda. Mas é um eclipse que encerra essas questões do eixo Áries-Libra, que é o eixo do eu, do outro, das relações, dos relacionamentos. E aí, dali a uns 6 meses, vai ficar mais claro o que essa ativação desses eixos trouxe. E que tá, né? Tem que esperar um tempo para poder fazer efeito, né, amiga? Basicamente isso, né? Não tem jeito. E aí, agora posso trazer a fase da Lua também, e das boas notícias, né? O final das retrogradações. Bora lá para falar da Senhora Lua, que ela é muito importante. E a gente gosta, né, de aproveitar essa energia dos ciclos lunares para fazer grandes transmutações aí na nossa consciência, ou até rituais. Então, essa energia da Lua é poderosa, né? Sim. Então, no dia 20 no dia 29, perdão, no dia 29, a Lua vai ficar nova eclipsada, né? Mas é uma Lua nova em Áries. Então, dá para aproveitar, né? O ano novo vai ter acabado de acontecer, dá para fazer uma projeção, sim. No dia... Cadê? Eu vou anotando tanta coisa que depois eu vou ficando assim, meu Deus do céu. No dia 4 de abril, a Lua começa a crescer em Câncer, ou seja, o que você intencionou lá da Lua nova, começa ali a ter essa possibilidade de crescimento, lembrando que Câncer traz aí uma conexão com assuntos familiares. Então, juntando aí as possibilidades, se você quiser, por exemplo, eu quero mudar de casa, intencionou na Lua nova mudar de casa,
ou então reformar a casa, quando ela começar a crescer em Câncer, isso pode vir a acontecer. Aí ela começa a crescer em Câncer, aí ela fica cheia em Libra no dia 12 de abril. Porque é isso, astrologia são esses eixos, né? Áries, Libra, ela fica cheia no oposto. Então, o que você intencionou lá na lua nova, eclipsada, ela chega ali no seu ápice quando ela fica cheia no dia 12 de abril, em Libra, e aí você tem uma colheita, talvez de uma forma equilibrada. Eu estou muito, por mais que a lua esteja eclipsada, eu estou muito esperançosa com essa lunação ariana. E aí, no dia 20 de abril, ela começa a minguar em Aquário. Então, é essa fase da Lua que a gente vai ter, esse é o passeio que a Lua vai dar. Forte, né, Lua, nesse ciclo, né? Super forte, super. E aí, o final das retrogradações, 7 de abril, Mercúrio já volta ao movimento direto. Lembrando, Mercúrio vai voltar ao movimento direto em Peixes, a gente tem aí ainda toda uma zona de sombra. Então, ele vai voltar ao movimento direto em Peixes, até chegar em Áries, até depois chegar em Touro, mas no dia 7 de abril ele já está já está direto de novo. E no dia 12 a Vênus demora um pouco mais, a gente sofre um pouquinho. Mas o bom também, ó, a Vênus não está retrógrada agora em Áries, mas ela vai chegar em Peixes, que é a exaltação dela. Então, é um retrógrado, mas não é um retrógrado tão terrível. Mas no dia 12 de abril, ela volta ao movimento direto em Peixes, também tem toda uma fase de sombra, mas gostosinha e confortável é só quando ela atingir Touro, aí ela fica muito bem em Touro, mas vai demorar, vai demorar. É basicamente isso tudo e um pouco mais. É um período bem forte para rever essa questão das relações, né, amiga? Sim, nossa, não... Voltar para peixe, retrógrado, peixe já tem esse lugar de sentimentalismo, uma conexão muito forte com o inconsciente, para trazer... Você sabe que eu acho que esse é um período muito interessante para quem está revendo crenças sobre prosperidade, sobre dinheiro, para ir lá, ó, afundar nesse inconsciente de peixe junto com a Vênus, para futucar ali quais são os meus bloqueios em relação a dinheiro, tá? Que eu recebi da família, que eu trouxe de outra vida, que eu enfiei na cabeça. Aí depois, quando ela volta para Áries, ó, já começa a iniciar uma coisa numa outra energia, né? Vem esse impulso de Áries, de libertação, de renovação. Eu acho que esse é um período que dá para a gente usar muito bem, viu? Apesar de ser uma retrogradação, né? A gente tem um pouquinho de medo, porque sabe que fica uma energia meio encalhada, mas por serem peixes, que está falando do inconsciente, que está falando desse lugar mais oculto dentro da gente, até do espiritual, né? Eu acho que é um momento muito bom para olhar para isso, viu? Não, é super. As retrogradações, assim, elas não são ruins. Elas geram aí uma pausa, né? Como se o carro desse um tranco. Mas se você passa bem por elas com atenção, nossa, você tem muita expansão e muita evolução. E eu tenho aí, né? Eu comentei com a Arlete antes, quando a gente estava conversando, eu tenho o mapa Cast, que é uma análise desses pontos específicos do seu mapa, especificamente os pontos de Áries e Libra, e Peixes e Virgem também, que são pontos bem ativos, que estão agora, que é realmente um áudio analisando esses pontos do seu mapa. Então, se você tiver interesse em saber exatamente o que vai acontecer nesses pontos, é só entrar em contato, porque é importante ter atenção. É verdade, gente. Olha, o contato da Morena está aqui na descrição do vídeo, tá? Aí você já aproveita, já dá o like também, já se inscreve no canal, porque, olha, a gente está tão encantado aqui com esse ano novo astrológico, que até esqueci de pedir para vocês ajudarem aqui o canal a crescer. Bora, dá like, compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta, porque não é só para ariano, é para todo mundo. E bora fazer essa análise com a Morena, que vocês vão adorar. Gente, todo ano ela faz análise do meu mapa para o ano inteiro. E me entrega o áudio, né? Eu fico com a gravação e vira e mexe, eu vou lá olhar de novo. Aliás, está na hora, que eu já não estou lembrando uns detalhes, eu já vou pegar o. Bora, amiga, eu amo! Vambora, eu amo! Vambora. Eu tô com um programa novo, maravilhoso. Tão maravilhoso que eu tô estudando ele do zero, assim, tá me deixando super de cabelo em pé. Mas vambora.
Vamos embora. Vamos fazer tudo, gente. Vamos ver as cartas agora. Fiquei curiosa. Porque eu sei que eu sou ariana, mas como a minha lua é lá, eu vou ouvir isso aí para mim. Ah, claro! É para quem tem lua em Áries também. Deixa eu afastar um pouquinho para vocês poderem ver a mesa. Eu esqueci os meus potezinhos de pé. Então, deixa eu buscar ele. Gente, eu sou tão baixinha, vocês não têm noção. Que eu sento na cadeira, preciso de suportezinho para apoiar o pé, porque meus pezinhos ficam balançando. Amiga, você tem qual sua altura? 1,59. Tão baixinho. Tem 1,64, 1,65, eu acho. 1,67, de repente. Ai, mas as minhas pernas acho que são curtinhas, porque toda cadeira que eu sento fica as perninhas assim, sabe? Balangando. Sei lá, amiga. Eu sei que agora é hora da gente entender aí as previsões, olhar para as previsões dos próximos 3 meses para os arianjos maravilhosos, aniversariantes do mês, e para quem, como a Morena, tem lua em Áries, ou você que tem ascendente em Áries. Então, vamos pedindo a espiritualidade maior, pedindo para os deuses e deusas que regem os oráculos, as cartas que forem mais assertivas, a inspiração para essa gente bonita, pedindo aí as tendências, as previsões para os próximos 3 meses. Lembrando, né, gente, que é uma leitura coletiva, então alguma coisa pode não ressoar com você, você pega ali o que fizer sentido para você. Então vamos lá. Só que sabe, Morena, que eu tenho me surpreendido muito com essa coisa das leituras coletivas, que eu jogo tarô profissionalmente há 35 anos. Mas essa coisa de fazer a leitura por escolha, a leitura coletiva, é relativamente nova, né? Mas a gente recebe tanto depoimento das pessoas aqui no YouTube ou em outros meios de comunicação falando, poxa, deu tão certo que eu fico cada vez mais surpresa com os oráculos, com o poder dos oráculos, sabe? Você sabe que eu já perdi até cliente por conta disso? A pessoa ia marcar a consulta comigo, eu falei assim, ela estava meio insegura, eu falei, você quer ver mais ou menos como é que eu leio? Vê esse vídeo aqui. Aí ela mandou uma mensagem para mim, falou assim, não preciso mais passar na consulta, porque o vídeo já respondeu tudo que eu queria. Eu falei, então tá bom, né? Tá bom, né? Não, tudo bem. Você faz o trabalho direito, então. Né? Eu achei muito engraçado, na verdade, eu achei divertidíssimo. Mas, então, isso é muito poderoso, sabe? Então, vamos lá, meus arianjos. Nossa, tá um clima de Áries nesse jogo. Primeiro, porque nós temos muitas cartas do elemento fogo, do naipe de paus. A primeira carta que eu já virei foi um 6 de paus, gente. 6 de paus é uma carta deliciosa, porque é uma carta que fala de brilhar, de ter reconhecimento, de ter aí uma vitória aplaudida pelos seus pares. O que eu estou entendendo com isso aqui, gente? Lembra que nós estamos falando aí dos próximos 3 meses, mas você tendo um tipo de reconhecimento, uma fama, algo, o teu nome chega para alguém que vai abrir uma porta nova para você. Só que para você passar por essa porta, aproveitar essa oportunidade, você tem aqui, ó, uma torre, tá? Regendo o jogo. Então, falando que para você embarcar nesse algo novo, que um rei de ouros traz para você, quer dizer, uma pessoa que tem uma certa segurança, um respaldo, um rei de ouros, ele não é um cara que não tenha, que dá ponto sem nó. Se um rei de ouros está acreditando no teu potencial, é porque ele realmente quer investir em você, né? Então, mas só que para você aproveitar essa oportunidade dessa pessoa, você tem que passar por uma torre, ou seja, você vai ter que desestruturar algo que você vinha trazendo. Então, uma oportunidade de mudança, sabe? Para alguns, eu estou sentindo muito na área profissional, tá, gente? Como um convite, talvez, dentro da própria empresa que você trabalha, de você ir para um outro departamento ou uma promoção, ou, para alguns, realmente mudar de empresa. Sair desse lugar e ir para um lugar melhor, maior, onde você vai ter ali um recomeço. Essa torre vai acontecer de todo jeito.
tá? Para vocês. Para a grande maioria eu sinto realmente que vai ser na área profissional, para alguns pode sim ser relacionamento, tá? Uma grande briga, ou uma decepção, algo que desestrutura a relação por causa de um rei de ouros, então pode ser alguém novo chegando no teu caminho, tá? E você tem daí que tomar grande decisão, porque depois nós temos o julgamento, né? A carta do julgamento na sequência. Esse julgamento está falando que, de alguma forma, apesar da torre ser inevitável, que está vindo uma mudança importante em alguma área da tua vida, esse julgamento está te responsabilizando com o que você vai fazer com essa mudança. Sabe? Como é que você vai lidar com isso? O que você vai priorizar? Você vai aproveitar essa oportunidade para renovação, como um bom ariano mete as caras e sai fazendo? Ou você vai repensar? E fiquem tranquilos que você vai ter tempo para fazer isso, porque depois dessa reviravolta, as cartas se acalmam, tem as de ouros, tem a temperança, então tem cartas que te colocam mais pé no chão, mais equilibrado, para você reorganizar. Gente, não sei que torre é essa, como eu falei, é uma mudança, é uma decepção, é uma desestruturação, mas seja lá o que for que você vai construir em seguida, vai ser algo muito melhor, tá? Então, não chore, arianos, arianjas e arianjos, pelo leite derramado, não, que esse leite está estragado. Que aí depois você vai pegar, é um queijo Minas, é um iogurte, é uma coisa muito melhor do que essa coalhada que você está saindo, tá? Porque esses 3 meses tem uma renovação, são meses intensos. A gente tem muita carta de movimento, muita carta de fogo, como eu falei, né? Mas são coisas que você olha, as cartas do passado, são coisas que você vem pensando, planejando, construindo há um tempo, tá? E aqui, ó, você pensa no que você quer no 4 de espadas, e aqui, ó, você já está procurando as oportunidades, você já está no 3 de ouro, você já está materializando. Então, para você chegar onde tu quer, tu tem que passar por essa, né? Para você construir a casa nova, você tem que demolir a antiga e limpar o terreno. E isso pode ser um pouco tumultuado para alguns, para outros vão ser coisas um pouco mais suaves, mas eu vejo muita ajuda chegando para você na figura desse rei de ouros, na figura da rainha de copas que está ali na frente, e depois entra aqui num período de melhoria financeira e de temperança, quer dizer, você consegue dosar, você consegue equilibrar, você consegue ter um certo controle da situação. A carta do julgamento é uma carta que fala de segunda chance, de redenção, de conseguir superar um karma, né? É uma carta do tudo ou nada, é uma carta do levanta dos mortos e anda. E até no tarô mitológico é representado pela figura de Hermes, né? Que tinha a capacidade de reviver os mortos lá dentro do Hades, né, do inferno que não é bem o inferno, mas seria mais o mundo espiritual da mitologia grega. Então tem aqui um movimento de mudança muito tumultuada, mas que depois se acalma e vai realmente te trazer vitalidade iniciais de ouros, né? Para quem isso vai se refletir nos relacionamentos, é uma coisa de empolgação, de vontade de ficar, até de atração, renovação da atração física, mas para quem é para negócios, quem vai sofrer que é a grande maioria, tá, gente? Esse jogo está muito voltado para negócios, para trabalho, para dinheiro, é uma renovação. Agora, gente, na área mais pessoal, você tendências a trovoadas e chuvas intensas, tá? Temos aqui algumas situações onde vai ter um estranhamento aí com pessoas próximas, uma briguinha com aquela amiga, com aquela colega de trabalho, ou mesmo com alguém da família, que podem te deixar aí um pouco chateado, mas o que eu vejo é assim, olha, gente, tem você brigando com uma pessoa, porque essa pessoa, ou você está um pouco mais sensível emocionalmente, tá? Um dos dois, que ainda estou falando de uma rainha de copas. Mas você também recebendo uma espécie de presente de uma rainha de espadas.
Então, é um mês movimentado nas suas relações pessoais e familiares, principalmente com as mulheres à sua volta, tá? Então, tanto você tem aliadas muito bacanas que vão te ajudar com ideias e que vão te dar ali uma nova visão, te inspirar novas visões, como você também pode entrar em conflito. São 3 meses, mais ou menos, que a gente está focando no futuro, e tem bastante reviravolta, tá, gente? São cartas intensas, mas a grande maioria delas muito positivas, que é o julgamento, que é uma carta que eu considero muito legal, a temperança, o começar com 6 de paus, né? E a carta aqui, gente, que está no negativo é a força. Então, o que a força está falando no negativo? Que você vai ter mesmo, em alguns momentos, que conseguir segurar esse leão, sabe? Esse leão interior da tua fúria, esse leão interior que é impulsivo e que quer sair mordendo todo mundo, em alguns momentos não vai ser muito fácil conter essas emoções mais agressivas, mas o conselho é que você faça um esforço nesse sentido, até para tentar evitar a intensidade dessa torre ou desse 7 de paus aqui, que está falando de competição, que está falando de alguém te provocando, você tendo algum conflito. Esse conflito do 7 de paus é muito provocação, é alguém te provocando, te cutucando, sabe? Te testando. Então, e se você não estiver bem com essa tua força, né, com esse leãozão interior, você acaba aceitando a provocação e criando mais conflito do que o necessário, tá bom? E lembre-se, do mesmo jeito que você tem aqui alguém te desafiando, alguém competindo com você, às vezes alguém até com inveja, tá? Querendo derrubar você, você também vai ter aliados muito bacanas do teu lado que vão te ajudar. Então, essa força é você controlar isso. O que eu vou dar mais importância, né? Que lobo dentro de mim que eu vou alimentar? O lobo bom ou o lobo mau, né? De toda forma, tá um jogo de prosperidade, tá, gente? É um jogo de crescimento. Você tendo, sim, um reconhecimento, uma vitória. Por que aparece gente com inveja? Porque você está brilhando. Você vai brilhar nos próximos. Você vai se destacar em alguma coisa que você faz. Você vai aparecer mais do que as pessoas em volta. Então, para você que tem página no Instagram, que quer divulgar o teu trabalho, ou aqui no YouTube, você que divulga, é vendedor, precisa, né, que as pessoas saibam que você está vendendo, vai ser um período maravilhoso. E um período de colheita no que se refere ao lado financeiro, tá, gente? Ó, grana entrando, muito bom. Então, é isso, gente bonita. Disparei a falar aqui que achei que não ia parar mais. Mas acho que ficou... Eu adorei, eu achei ótimo. Né? Vem muita informação, gente, muita carta, assim, trazendo muita coisa boa. E aí eu vou me atrever a tirar uma última cartinha como conselho, afinal nós estamos falando do ano novo astrológico, tem que caprichar, né? Hoje eu não trouxe outro oráculo, mas o próprio tarô vai servir aqui. E hoje, por conta do ano novo astrológico, gente, dessa coisa acho que dos retrógrados e tudo, eu senti de trazer o tarô mitológico, que é o tarô que eu mais trabalhei na vida, é o tarô que eu iniciei a minha jornada profissional com o tarô, foi com o tarô mitológico, e hoje me deu um saudosismo. Peguei ele para fazer a carta da semana, peguei ele agora para jogar para vocês. Para nós, né, que eu também sou ariana. E o conselho, gente, é o fofo do Cavaleiro de Ouros. E o Cavaleiro de Ouros aconselha a gente a ter calma, a entender que tudo é processo, a ter resiliência. É um conselho bem parecido com o da força, inclusive, porque ele é um cara muito ajuizado, o Cavaleiro de Ouros. Ele sabe plantar, colher, esperar, crescer. Ele tem uma coisa de ser cavaleiro, sim, está sempre em movimento, está sempre pensando no futuro, mas ele faz isso com o pé no chão, com organização. Ele se movimenta, sim, ele não é parado, ele é um cavaleiro, está no cavalo. Mas ele faz isso, assim, com propriedade, com sabedoria, mesmo sendo imaturo por ser jovem. Então, aqui está pedindo o conselho até que a Morena falou ali para nós, arianos, essa coisa da perseverança, que é essa coisa do planejamento, de estruturar
para crescer, não achar que as coisas vão vir assim, mesmo porque toda essa prosperidade que está vindo nas cartas de vocês, são porque você já vinha plantando, que foi as cartas do passado que mostraram, né? Que você estava pensando, que você procurou ajuda, procurou colaboração, começou a fazer alguma coisa, e agora você vai ter sucesso, a ponto de gerar um novo caminho aí na sua vida. E para isso você precisa ter aqui, essa calma, essa perseverança do Cavaleirinho de Ouros. Beleza, gente bonita? Beleza, Morena? Finalizamos? Beleza, adorei. Sempre um prazer estar aqui. Até mês que vem. Falando de touro, adoro a primeira terra, aquela energia de terra, adoro. Bora plantar bem, né? Mas até, a minha lua em Áries ansiosa, já tô lá. O sol ainda tá em peixe, já tô lá chegando em touro. Calma. Mas é assim mesmo, Morena. Bem, gente, é sempre um prazer. Um beijo para vocês. O Cavaleiro de Ouros é um taurino. É, bem a cara assim, um jeito de um taurino mesmo, porque o outro é um meio termo também, né? Eu adoro. Então ficamos aqui com esse gostinho para o próximo vídeo de astrologia com Amor e Grijó. Então, nosso próximo vídeo sai aqui no canal dia 19 de abril, bem no dia que o Sol entra em Touro, não é isso, Morena? É isso, essa primeira terra, essa terra maravilhosa, bem ali, no dia da entrada da terra, que a gente está precisando de aterramento, sai o vídeo do Sol em Touro. Bora lá. Bora lá. Um beijo, Morena. Muita, muita gratidão por toda sempre muito bom, Arlete. Obrigada. Beijo. Beijo, gente bonita. Não esquece de dar o likezinho aqui, hein? Se inscrever no canal. E se você quiser, ver os outros vídeos aqui de astrologia, que sempre tem umas diquinhas boas. Beijo, gente bonita. Até o próximo.